Resumo do capítulo 5. Não é verdade que o animismo inutiliza as provas a favor do espiritismo. A importância dos fenômenos extrínsecos. Nesta parte, Bozano salienta que, além das comunicações mediúnicas baseadas em informações pessoais fornecidas pelos chamados defuntos comunicantes, existem várias manifestações supranormais de ordem extrínseca, cuja gênese não depende do subconsciente do médium. E ele dá vários exemplos, nos quais aparições de defuntos no leito de morte, aparições de defuntos pouco após a morte, fantasmas vistos em casas assombradas, manifestações também percebidas por múltiplos observadores. Tais fenômenos são apontados como provas independentes de qualquer hipótese de telemnésia ou onisciência subconsciente, isto é, a subconsciência captar informações à distância. Assim, fica demonstradas as tentativas de reduzir todas as evidências de identificação espírita a supostas leituras subconscientes de dados biográficos em terceiros presentes ou distantes, que é a hipótese animista totalitária. Conclusão: tanto os fenômenos anímicos quanto os fenômenos espíritas são necessários para explicar o conjunto de fatos que demonstram a sobrevivência do espírito humano. O suposto animismo totalitário e seus limites, Bozano diz, a esse respeito, que muitos opositores ao espiritismo fixam-se só em certos casos, leituras telepáticas e etc., e generalizam poder ilimitado ao subconsciente do médium. O autor demonstra que há limites naturais aos poderes anímicos, o que se reforça pelas aparições coletivas, pelos casos com crianças muito pequenas em estado agônico que veem defuntos. Impossível atribuir a elas processos de associação de ideias elaborados. E, sobretudo, pela natureza intencional e interativa de certas aparições. Tais fatos não se encaixam no modelo de telemnésia, que seria a leitura do subconsciente alheio, nem na suposta onisciência da mente encarnada. Aparições de defuntos no leito de morte é uma outra categoria, onde você tem histórias de crianças agonizantes vendo entes falecidos em simultâneo a percepção visual de outras crianças ou adultos presentes. São citadas para exemplificar a veracidade externa do fenômeno. Destaca-se, pois, que essas ocorrências não podem ser explicadas por indução telepática do moribundo. Muitas vezes, uma criança muito jovem, sem capacidade de elaborar tais transmissões. Em termos da conclusão, esse tipo de fato, independente dos poderes anímicos, revela a presença efetiva de uma personalidade desencarnada. Aparições de defuntos após a morte também contém série de relatos, de eventos que o falecido, pouco depois de desencarnar, manifesta-se visivelmente para parentes, amigos ou até desconhecidos, com propósitos específicos, tal como revelar acontecimentos, saudade, encorajamentos e etc. Também aqui, a argumentação de Bozano aponta o absurdo de recorrer à hipótese como transmissão telepática da própria mente do falecido quando ainda vivo, ou onisciência subconsciente dos vivos. A natureza intencional e o momento exato da aparição, quase sempre relacionado à morte recente, ainda ignorada por quem a percebe, reforçam a presença de um agente inteligente e desencarnado. Nas casas assombradas, Bozano nos fala de casos de aparições sucessivas e coletivas em lugares associados a alguém falecido, também chamados de fenômenos de assombração.
Bolzano destaca que diversos observadores, em momentos diferentes, descrevem a mesma forma humana, às vezes identificada por meio de fotografias. A repetição prolongada e a concordância de múltiplas testemunhas retiram a hipótese de alucinação pessoal ou simples telepatia. A convergência das provas, então, com a análise desses fenômenos extrínsecos, Bolzano vem mostrar que as supostas faculdades ilimitadas do subconsciente não podem explicar ou abarcar a totalidade dos fatos. As diversas categorias de manifestações extrínsecas ligadas às aparições e ações intencionais, elas sustentam a tese de que há realmente um espírito desencarnado atuando. Desse modo, o animismo, onde os fenômenos são oriundos do espírito encarnado em momentos fugazes, complementa, mas não invalida as provas do espiritismo, que correspondem aos fenômenos oriundos do espírito desencarnado. Em termos de conclusão, o animismo não utiliza antes reforça as evidências em favor do espiritismo, pois enfatiza a existência de uma alma, espírito, capaz de ações conscientes fora do corpo físico, seja encarnado, formas anímicas, ou desencarnado. Nas conclusões finais do capítulo, a gente observa que o animismo e o espiritismo são fatores complementares. Bolzano conclui que o debate sobre animismo ou espiritismo não se resolve favorecendo um lado e excluindo o outro. Ambos são necessários. O mesmo espírito humano que encarnado gera fenômenos anímicos, telepatia, clarividência, etc., quando desencarnado, é o agente das manifestações espíritas, comunicações mediúnicas, aparições, pós-morte, etc. Nenhum nem outro separadamente logra explicar o conjunto dos fenômenos supranormais. Os dois são indispensáveis a tal fim, pois são efeitos de uma única causa, o espírito humano. A relevância do conjunto de todos os fatos, o autor reforça que muitos pesquisadores cometem o erro de estudar apenas determinados grupos de fenômenos, chegando a conclusões parciais e superficiais. O método da convergência de provas requer a abordagem do conjunto da fenomenologia supranormal, tanto interna, anímica, quanto externa, espírita. Bolzano reitera que é necessário o sentido amplo em que se encontra a demonstração da sobrevivência humana, contra a qual se tornam ineficazes as hipóteses reducionistas ligadas ao subconsciente. Quanto à tese final, que foi o motivo da elaboração dessa obra, em resposta à pergunta lançada no Congresso de Glasgow, Bolzano afirma: o animismo sozinho não explica todos os fatos. O espiritismo sozinho também não explica o conjunto da fenomenologia. A unidade causal está no espírito. O mesmo princípio inteligente que atua encarnado, animismo, e desencarnado, espiritismo. Então, Bolzano fecha, considerando as manifestações metapsíquicas devem ser analisadas caso a caso, para se verificar a gênese específica anímica ou espírita, mas sem jamais reduzir tudo a uma única explicação totalitária. Nas páginas finais dessa excelente obra, Bolzano reitera que o estudo profundo da fenomenologia metapsíquica conduz à confirmação experimental do princípio espiritual no homem. A conclusão resume-se na ideia de que o animismo e o espiritismo são duas expressões complementares de uma só realidade, o espírito humano, que sobrevive e atua em esferas diversas, segundo o estado encarnado ou desencarnado. Então, para vocês que acompanharam desde o primeiro capítulo até o presente momento das conclusões, aqui fechamos a obra, com resumos expandidos dos capítulos, que ficam como convite a ler a obra integral, disponível na internet, em PDF ou em compras em sites específicos. Um abraço a todos e vamos seguir para a próxima obra de Bolzano. Um abraço.